Salve Resistência! O mundo de papel hoje é mais um conjunto de dicas, né? Eu andei comentando esses dias aí sobre astronomia, porque eu ganhei um livro muito bacana dos amigos da Livraria Vanguarda, e aí os amigos perceberam que eu tenho comentado muito sobre astronomia, e aconteceu agora, há poucos dias atrás, aí, uma visibilidade bem interessante de Vênus e Júpiter, em relação à posição da Lua, e aí eu aproveitei também, comentei, e aí acabou despertando o interesse de alguns amigos que disseram, pô, dá uma dica aí de uns livros, o que tu anda lendo sobre astronomia para amador, né? Vamos deixar bem claro, eu sou historiador, eu sou arqueólogo, de astronomia eu entendo tanto quanto eu entendo de plantio de pepinos, tá? Eu sou um entusiasta, acho que é a melhor palavra que tem, né? Me entusiasma, eu gosto do assunto. E aí eu leio, né? Já que o meu mundo é um mundo de papel, eu acabo lendo, né? Aí eu vou comprando livros e vou lendo e vou tentando, né, perceber os nexos entre os autores, e aí vou dar assim umas dicas bem breves, né? Aí meu amigo Marcelo Fagundes, aí colega arqueólogo, né, também queria umas dicas, bom, tá indo aí, né? Umas dicas. Eu começaria assim, falando que, claro, quando a gente fala em astrofísica e astronomia, não tem como não falar no Stephen Hawking, né? Faleceu há pouco tempo atrás, e logo depois que ele faleceu, foi lançado esse livro, né? Que é o Breves Perguntas para Grandes Questões, uma coletânea de ideias do Stephen Hawking, que tinha deixado pré-pronto, eram ensaios, né? E aí o pessoal organizou. E, bom, aqui você vai encontrar coisas muito legais, assim, né? O que ele entendia sobre o universo, sobre a possibilidade da existência de um Deus ou não, o que é um buraco negro, o que podemos esperar se explorarmos as galáxias, se devemos ou não devemos fazer isso, qual o rumo da inteligência artificial, enfim, né? Aqueles campos todos que o Hawking sempre demonstrou interesse e grande conhecimento, além, é claro, né, da questão da física quântica, né? Então acho que é uma boa dica, né, para você aí que quer começar como eu, né, a se entusiasmar com astrofísica, física, né? Começar por um livro assim bem geral, né? Depois o outro sujeito que vem se destacando muito, né, já há bastante tempo é o Neil deGrasse Tyson, né, que é o herdeiro de Carl Sagan na série Cosmos, e ele tem uma grande capacidade de comunicação, de fazer sínteses, né? E além de apresentar a série Cosmos, que está aí estreando já em breve uma nova temporada, ele também lançou alguns livros, e aqui estão chegando alguns para nós, né? Esse Astrofísica para Apressados, né? Eu recomendo muito, é um livro bem bacana, porque ele dá um panorama geral sobre as ideias da gênese do universo, né? As teses diferentes que tem, para que lado o universo está indo, se ele está se expandindo, se ele não está se expandindo, né? O que pode existir para além da nossa galáxia, o que existe entre as galáxias, essa é uma das partes que eu achei mais interessantes, né? E no conjunto, essa coisa que tem, para usar um termo do Carl Sagan, assombrado muito a gente, que é essa ideia, né, da antimatéria, né, disso que parece ser um nada que compõe o universo e que na verdade é hoje bastante estudado, né, pela física quântica e pela astrofísica, né. E eu acho que é um bom livro, né, Astrofísica para Apressados, né, porque como o próprio título diz, né, que você vai encontrar uma síntese de ideias, né. O Neil escreve muito bem, né, a tradução para o português não prejudica em nada e fica bastante claro, né, para nós amadores, né, as informações que ele traz. Depois o Neil, ele tem um outro livro que saiu também recentemente em português, que é o Crônicas Rumo à Última Fronteira, Crônicas Espaciais, perdão, né? Esse também é muito bacana, especificamente sobre a possibilidade de voltar a investir na exploração espacial. Então ele faz um histórico da exploração espacial, né, comentando sobre lá desde as origens, desde o Sputnik, passando, né, por tudo, pela Mir, pela NASA, pelas missões à Lua, né, as missões explorando os planetas do Sistema Solar e aquilo que é possível então projetar para o futuro. Né? Quem está acompanhando um pouco isso sabe que hoje há uma forte ação da iniciativa privada, né? A gente ficou muito acostumado com as notícias que vinham da NASA sempre, além da Agência Espacial Europeia, né? Mas os chineses também entraram, né, nessa nova, não é uma corrida espacial, mas é um novo momento, uma nova fase, né? Então com os seus taikonautas, né, os astronautas chineses, e nós temos também as empresas privadas, né, a Tesla, enfim, né, e outras que estão aí também oferecendo produtos, né, para viagens espaciais e de olho também, né, na possibilidade de explorar primeiramente os planetas vizinhos, né, Marte, enfim, né. E nesse livro, Crônicas Espaciais Rumo à Última Fronteira,
o Neil dá um bom panorama disso tudo, né? Até onde chegamos e o que esperar para o futuro. Quem gosta de uma relação, então, entre curiosidade astronômica e exploração espacial, aqui tem, né, uma boa referência. Depois tem esse que foi o que eu ganhei de presente, né, o Astronomia, 50 conceitos e descobertas fundamentais explicados de forma clara e rápida. Esse aqui é bem legal mesmo, uma publicação da Folha, né, dessas coletâneas que a Folha organiza, na verdade, publica material estrangeiro, né, em português, e é uma coletânea que tem lá biologia, física quântica, literatura, história, enfim, e esse é o volume de astronomia, né? Ele é organizado por um editor, mas cada parte tem um especialista que escreve. Aqui você vai encontrar, então, desde uma explicação breve sobre os planetas que compõem o nosso sistema solar, depois avançando, né, para a nossa galáxia, enfim, para os outros corpos celestes, o que é um meteoro, o que é um asteroide, o que se pode encontrar fora do sistema solar. E eu acho que, para uma pessoa que também está começando, esse é um livro bem legal, bem simples, de fácil leitura, você lê assim todo dia, 1, 2, 3, 4 páginas, né? E já vai acrescentando. Para que ele serve, na verdade? Né? Ele serve para dar uma base de temas e termos que aparecem nos outros livros. Né? Então, de repente, fala lá, sei lá, é, planeta gasoso. Né? O que é um gigante gasoso? Aqui, bem brevemente, você vai entender que, né, Júpiter, Netuno, Urano são gigantes gasosos, né? Diferente da Terra, que não é gasosa. Né? Então, tá lá, você vai lá, vai entender e que implicação isso tem, né, em termos astrofísicos e em termos de possibilidade de exploração espacial. Depois tem um outro livro que eu comprei outro dia, que a gente olhando pela capa talvez não sabe o que tem dentro. Né? Isso aí é muito comum em livros. Né? Esse livro se chama Universo Alien, né? Do Don Lincoln. O Don Lincoln é um astrofísico, né? Ele é um físico americano, né? Trabalha num laboratório dos mais avançados nos Estados Unidos. Né? E aqui ele faz duas coisas muito bacanas. Né? Toda a primeira parte do livro é digamos assim, um histórico, né, do aparecimento da ideia de OVNIs, extraterrestres e alienígenas na literatura, depois no cinema, na televisão, ou seja, na cultura pop, né, como que isso entrou, isso historia muito bem, né, como que isso foi se tornando comum e as imagens que as pessoas foram criando, mas depois tem toda uma parte que ele vai discutir que tipo de vida se pode encontrar fora da Terra. Aí ele volta para o campo da ciência, né, vai falar muito de biologia, né, e vai falar muito então de como poderia ser uma forma de vida inteligente, né, que pudesse existir fora da Terra. Então, assim, a gente olhando, né, achando que é só sobre OVNIs, não, na verdade tem uma segunda parte muito interessante que é a especulação, né, quase que filosófica, né, do tipo de vida que se desenvolveu na Terra e que é a partir dela, né, que se buscam formas de vida fora da Terra, né, essa exobiologia, como é chamada. Né. E é bem interessante porque cruza com o resto todo, né? Então, por que a gente se interessa por astrofísica? Né? Porque nós somos criaturas que, desde priscas eras, olhamos para os céus, né? E quando a gente olha para os céus, a gente quer saber o que tem nos céus e, por fim, a gente pergunta: e será que tem mais alguém olhando lá e perguntando a mesma coisa em outro lugar, né? E ainda dou uma última dica, né? Um livro que não é de agora, não é recente, né? Mas saiu já faz alguns anos: Os Caçadores de Vênus, né? A Corrida para Medir o Céu, de Andrea Wulf. Né? Os Caçadores de Vênus é bem interessante, é uma história, né, lá no século XVIII, da corrida para fazer duas observações num período de poucos anos entre uma e outra, né, de Vênus, porque era a possibilidade de, fazendo essas observações astronômicas, poder calcular, por exemplo, a distância da Terra para o Sol, enfim, e uma série de outras informações que os astrônomos ainda não tinham. Né. É muito bacana esse trabalho da Andrea Wulf, porque aqui a gente pode ter uma ideia de como era difícil fazer uma simples observação de um eclipse, né, ou de uma outra efeméride, né, astronômica no século XVIII. Ela vai contar de todas as expedições que partiram ao mesmo tempo para para o Oceano Índico, né, para as montanhas do norte da Europa, para as estepes russas, né, para vários lugares onde se dirigiram essas expedições científicas e os resultados. Né, e é bem interessante ver como nem todos os resultados foram extraordinários, muito antes pelo contrário. Bom, isso é um combo, como eu brinquei lá com o Marcelo Fagundes, quando eu disse que eu ia dar umas dicas, né? São livros que você encontra em todas as livrarias, né? Bem fáceis de achar,
E está pensando em Natal aí, né? A gente está já em dezembro, quer dar um presente legal para algum amigo, pode escolher qualquer um desses, né? Eu, se fosse dar uma dica assim quente, né? Eu diria que é o Stephen Hawking, né? Um excelente presente de Natal, né? Para familiar, para amigo, para quem você quiser, né? E também o Astrofísica para Apressados. Né? Esses dois aqui eu diria que pô, vale muito a pena mesmo para quem gosta desses assuntos, né? E por fim, eu queria dizer que essa curiosidade pela astronomia é para a gente também sair um pouco da realidade terrena, né? Só do planeta Terra, porque aqui está difícil, né? Eu acho que se os extraterrestres forem realmente muito mais inteligentes do que nós, eles vão deixar para nos visitar depois, né? Porque agora não tem nada muito legal para eles verem por aqui, a não ser que eles quiserem entender sobre resistência, né? Como que as pessoas resistem, né? Se eles nos olharem do ponto de vista da biologia, eles vão ver como uma guerra, né? Uma guerra que tem, parece que, corpos devorando outros corpos, né? E esses corpos não aceitando serem devorados ou esmagados ou né, triturados como insetos, né? Mas é isso então, seja no espaço sideral ou seja aqui, ninguém solta a mão de ninguém, Marielle presente sempre.